Opa, aqui é o professor Ricardo e hoje a conversa é sobre classe 2 dentária dos dois lados. Muitos profissionais, quando eles se deparam com casos como esses, eles têm uma dúvida em comum. Será que eu consigo corrigir essa classe 2 distalizando os dentes posteriores ou será que eu preciso de extração de premolares? Para você ter essa resposta, você precisa avaliar dois pontos. O primeiro ponto é você avaliar a quantidade de classe 2 do canino. Ou seja, você vai precisar medir a distância entre a ponta de cúspide do canino superior até a união entre canino inferior e primeiro premolar inferior. Essa é a quantidade de classe 2. Certamente, como ele está em classe 2, esse canino superior está à frente da união entre canino inferior e premolar. E você vai precisar também avaliar se existe osso para distalizar os molares. E para isso você precisa verificar a sua cefalometria de Rickets, o fator número 16, chamado posição do molar superior. Esse fator ele vai mostrar para a gente a distância entre a distal do primeiro molar superior e a linha PTV. Quem é a linha PTV? A linha PTV é o seu túber, é o final do osso da maxila. Na sua cefalometria, você vai ter ali o valor obtido e o valor normal. Se o seu valor obtido do seu paciente ele está na norma ou menor do que a norma, isso significa que esse molar não pode ser mais distalizado. Então, você vai precisar realizar extração de premolar para corrigir essa classe 2. Agora, se o valor obtido do seu paciente, da posição do molar do seu paciente, está maior do que a norma, isso significa que você pode distalizar os molares. Mas agora você precisa avaliar se a quantidade de osso que existe para você distalizar é suficiente para você corrigir a classe 2 de canino. Vamos lá que eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a norma da posição do molar do seu paciente seja de 20 milímetros. E o valor obtido do seu paciente seja de 25 milímetros. Isso significa que você consegue distalizar esse molar em 5 milímetros. Agora você precisa verificar qual é a quantidade de classe 2 do canino lá do seu paciente. Se essa quantidade de classe 2 for de até 5 milímetros, ou seja, menor que 5 milímetros ou igual a 5 milímetros, isso significa que você vai conseguir corrigir essa classe 2 dentária distalizando todos os dentes. Agora, se a quantidade de classe 2 do canino desse seu paciente for maior do que os 5 milímetros, significa que, apesar de você ter osso para distalizar esses molares, esse osso, essa quantidade de osso, é insuficiente para você corrigir essa classe 2. E aí, nesse caso, vai ser um caso de extração de premolares, apesar de existir osso para você distalizar os molares. Agora existe um ponto bem importante para você levar em consideração. A sua cefalometria ela vai estar falando sobre o molar mais distalizado. Então, se você tem um caso que o paciente tem uma relação de classe 2 dentária dos dois lados, mas essa classe 2 é assimétrica, ou seja, um lado está mais classe 2 do que o outro, entenda o seguinte, a sua cefalometria está falando do molar mais distalizado, ou seja, do lado de menor classe 2. Então é importante que você faça a medida da quantidade de classe 2 do lado de menor classe 2. Porque você pode ser levado ao erro. Vamos imaginar que você possa distalizar o molar, a sua posição do molar. Diga que você pode distalizar esse molar 3 milímetros. E você, ao invés de medir a quantidade de classe 2 desse lado que está em menor classe 2, você passa a medir o lado oposto que está em maior classe 2. Vamos imaginar que você obteve uma quantidade de classe 2 de 5 milímetros. Ou seja, você vai optar para corrigir essa classe 2 dentária, você vai optar pela extração. Quando, na verdade, você talvez não precisasse realizar a extração. Porque você mediu o molar mais distalizado, o molar de menor classe 2, e mediu a quantidade de classe 2 do lado de maior classe 2. Você pode ser levado ao erro. Beleza?
Então tá aí a dica para você, agora não tem mais desculpa, você consegue definir os casos de classe 2 dentária, se vão precisar realizar extração de pré-molares ou se você consegue realizar a distalização dos dentes posteriores. Então, como diria a nossa querida Ana Carolina, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo com uma próxima dica. Tchau, tchau!